maravilhosos, né, irmãos? Esses hinos, meu Deus, aquele a Deus seja a glória também, Pai Celeste, são hinos tremendos, né? Eu quero ler um texto aqui na palavra do Senhor, no livro de João, irmãos, Evangelho de João. Um texto profundo, maravilhoso. No capítulo de número 8 do Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32 e o versículo 36. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no que Deus vai falar com vocês e comigo nessa noite. Depois de louvarmos, cultuarmos, estou muito feliz, né, hoje. Fazia tempo, viu, irmão José, que a gente não viu um sábado assim, né, abençoado hoje, os irmãos podendo estar conosco. Peço aos irmãos que continuem nos ajudando, porque nós somos o grupo de crescimento da igreja. Então a gente vai ter que lutar agora, daqui para frente. Vai ser difícil trazer mais um, mas não impossível. Eu falo difícil, irmãos, porque eu sei que o inimigo trabalha, né, para impedir. Mas Deus é Deus de vitória. Quantos creem que Deus é Deus de vitória, né, irmãos? Deus é Deus de vitória, irmãos. E aproveitem tudo que Deus vai nos ensinar nessa igreja. Tudo. Então, o texto diz assim, João, capítulo 8, se quiser só dar uma machadinha de leve, só um tiquinho de nada, vai ajudar bastante a gente. João, capítulo 8, versículo de número 32 e o versículo de número 36. João, capítulo 8, o 32 e o 36. O texto diz assim, aí está ótimo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante, irmãos. Para sermos libertos, só conhecemos a verdade. Não é bem esse o tema hoje aqui, mas eu quero falar de libertação e não me ater em um contexto que não tem nada a ver com o que Deus colocou no nosso coração. Mas somente a verdade liberta. Não é no contexto sobre evangelho que eu vou falar hoje, mas um falso evangelho nunca vai libertar ninguém. Uma falsa igreja não vai mudar ninguém. Uma igreja que só faz fantasias para atrair as pessoas, ela não liberta ninguém. Uma igreja que leva as coisas a sério, uma igreja que ora, uma igreja que consagra. Nós estamos falando de um homem de Deus na história dos acampamentos. Eu vou continuar nas quartas-feiras, né? Possivelmente nos sábados. Aos domingos vou dar espaço aos irmãos aqui até o mês de dezembro para estarem ministrando. Por isso podem tirar lá os sermões, né, os esboços. Se precisar ter um monte aqui, quiser tirar cópia, tira cópia. Ou pode ir nos vídeos da nossa igreja. Ou eu quero pregar sobre alguma coisa do fluxo de sangue. Se tiver algum vídeo lá, extrai alguma coisa, digita. Isso não é pecado. É melhor você subir com uma ferramenta aqui preparada do que subir despreparado. Já me perguntaram isso. Se eu já preguei mensagem que outro pregou. Já preguei muita mensagem que outro pregou. E essa que eu vou pregar foi outro que pregou. Essa, por exemplo, aqui quem pregou foi Jesus. Foi ele que disse: conhecereis a verdade. Estou pregando uma mensagem que ele pregou. Então não é pecado. Pecado é subir no altar desse e não ter o que falar. Aí fica aí, como diz o ditado, que eu não gosto dessa expressão, enchendo linguiça, né? Ficar dando volta, ficar patinando. Então tem que ter preparo. Porém, o que eu quero falar hoje é sobre 3 tipos de perdão e 3 tipos de graça que de fato liberta, que de fato transforma a vida de uma pessoa, de fato muda a vida de uma pessoa. Então, se olharmos no grego, o grego facilita muito, né? Eu já citei aqui, né, sobre o AFM, sobre
charismal e outras palavras, inclusive pareça, pode, são tudo tipos de graça e perdão que transforma a vida da pessoa, que muda a vida da pessoa. E nós lemos um texto aqui hoje sobre o gadareno. No texto de Mateus diz 2 gadarenos, mas nós temos, além de Mateus, nós temos Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, quando Jesus estava ali naquela cidade e foi chegando perto da região dos sepulcros, e o gadareno então, possuído, endemoniado, ele se manifesta dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, que veio nos atormentar antes do tempo. Então, nós temos essa questão do gadareno. E esse gadareno, a Bíblia diz que ele estava o quê? Acorrentado. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ler rapidamente. Não é um sermão longo, não é um sermão breve, mas com um conteúdo muito importante. Então, nós vamos abrir o capítulo 5 de Marcos, né? Não é tão difícil achar Marcos, que está logo depois de Mateus, é o segundo livro da Bíblia Sagrada. E o texto diz assim, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. O texto é maravilhoso. Olha só que interessante, né? Estou abrindo aqui a Bíblia. Geralmente abre 2, 3 páginas, mas já estamos aqui no texto, né? Capítulo 5, versículo, a partir do versículo 1, aqui diz sobre os demônios, e diz assim o texto: entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Olha só. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros que ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre à noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha só, irmão, até os demônios se curvam. Aí vem o versículo 7, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos. Olha só, legião, porque somos muitos. Essa palavra legião, já citei uma vez aqui, ela vem do contexto romano, das tropas romanas, da legião romana. E havia legiões com 5.000 soldados, com 6.000 soldados. Possivelmente, pela maioria dos pregadores estudiosos, uma legião aqui era 6.000 demônios. Imagina isso, irmãos. Então esse homem que tentava prender em grandes correntes, era um homem que estava espiritualmente atado. Por mais que as correntes físicas não pudessem detê-lo, prendê-lo, ele estava atado, aprisionado espiritualmente. E quando Jesus chega ali, é claro, a presença de Jesus incomoda o inferno. A presença, grave isso, a presença de Jesus incomoda o inferno. Isso significa que se você estiver andando com uma pessoa que não é crente verdadeira, e se você representa Cristo no seu testemunho, na sua vida, se você é liberto em Cristo, você vai incomodar alguém. É por isso que está essa brigaiada por aí, afora. Porque um crente que tem a graça, que tem a luz de Deus, um crente que é sal da terra, que é a luz do mundo, como Jesus determina, ele incomoda aquele que quer só viver nas sombras, só nas escondidas.
Nesse caso aqui, nós vemos uma pessoa atada espiritualmente. Por mais que as correntes físicas eram quebradas, espiritualmente essa pessoa estava atada. E no que o inimigo prendeu essa pessoa? A viver o resto da sua vida dentro de um cemitério, entre cadáveres. E viver o quê? Gritando e correndo para lá e para cá e maltratando outras pessoas. Então todos tinham medo. Uma pessoa condenada a viver o resto da vida aprisionada espiritualmente. Acontece que tem uma graça divina, tem um perdão divino, que ele rompe cadeias, ele quebra laços. Pode ver que a Bíblia diz que éramos como um pássaro, e o Senhor veio e quebrou o laço e nós escapamos, nós voamos. Então existe um amor de Deus, um perdão de Deus, uma graça divina que quebra as correntes, que quebra os laços. E se formos falar nesta noite de vidas acorrentadas, muitos de nós, mesmo depois de termos aceitado a Jesus, somos acorrentados. Tem aqueles que são acorrentados pelo ódio, pela raiva, pela mágoa. Tem gente que é acorrentada pela maldade de ver o outro se dar mal, de ver o outro se complicar. Se puder, faz de tudo para prejudicar o outro, para depois bater palma. Eu não falei que era errado, eu não falei que não era desse jeito, eu não falei que era... São pessoas oprimidas. Elas não veem a necessidade de que o outro precisa do seu apoio, que o outro precisa da sua ajuda. E tem mais, tem pessoas que não se contentam. Olha a história desse homem aqui, vou ler de novo, 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele, despedaçadas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele se machucava, pegava pedras e se batia, e andava gritando entre os montes. Pessoas oprimidas, pessoas aprisionadas, e tudo que a pessoa quer fazer, ela não prospera, não dá. A Bíblia diz que quando a pessoa está na graça de Deus, tudo onde põe a mão é abençoado, prospera. Existem aqueles que é abençoado, que não prospera porque tem alguém que impede. Nós vamos falar disso. Quando chegar em termina, nós vamos falar disso. Quando tem alguém que impede, aí você tem que manter a pessoa distante de você, orar por ela, abençoar no terrado, mas tu não vai impedir não, meu amigo. Aqui não. Aqui Deus vai me ouvir, eu vou clamar, eu vou ter vitória. No caso desse homem aqui, ele tinha 6.000 demônios, 5 a 6.000 demônios, que atrapalhavam a vida dele. E se percebe aqui que era um homem sem paz, era um homem que não dava para estar perto dele. Ele podia agredir as pessoas, ele podia matar alguém. Então quando você vê uma pessoa que é extremamente agressiva, que não se importa, não se comporta, ela quer violência, ela quer atacar, a gente precisa ter cuidado, porque existem cadeias espirituais. Mas na vida desse gadareno aqui, ali chegou Jesus, ali chegou a graça, ali chegou o amor, ali chegou o perdão, aquele que quebra cadeias. Então as físicas estavam quebradas, mas as espirituais não. E quando Jesus chegou, aqueles demônios tiveram que se sujeitar, eles se ajoelharam e ainda adoraram Jesus, e depois reclamaram: tu vieste aqui me atormentar? Não é hora do Senhor nos atormentar não. E Jesus, espera aí. Mas Jesus só perguntou porque ele queria mostrar para aquele povo que estava em volta quem estava ali. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. E Jesus está dizendo em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele momento, Jesus expulsou aqueles demônios. Eles entraram numa manada de porcos que se precipitaram no mar, e aquele homem foi livre para a glória de Deus. As cadeias espirituais se romperam, se quebraram. Então se você, meu irmão, e se eu, olha a minha cara de tristeza, olha a minha cara de sofrimento, se eu sou liberto, eu vou cantar vitória a vida inteira, eu vou dar o brado da vitória, porque as cadeias espirituais estão quebradas pela graça, pelo amor de Deus. Nada pode te prender, nada pode, olha que tudo abençoado, olha a glória de Deus presente. Então aqui hoje eu tomo a autoridade de Deus para dizer:
glória de Deus. Mas não fica só aí não, meu irmão. É um estudo maravilhoso, não é nem uma pregação, é um estudo maravilhoso. E o que tem que acontecer com a gente, irmão? A gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a liberar o perdão. Por quê? Porque perdão é deixar, larga para lá, não se incomoda. Se a pessoa não quer ser liberta, problema dela. O gadareno reclamou ali, porque não foi nem ele, foram os demônios que reclamaram ali. Mas Jesus foi lá e deu a libertação para esse gadareno aqui. E aí, irmãos, mudou a história dele. Ele não precisava andar mais em sepulcros, ele não precisava andar mais se agredindo, não. Então não se agrida, não deixe a sociedade te agredir, não se aflija, não ande entre os mortos espirituais, porque Cristo já nos libertou, já mudou a nossa história. O nosso negócio não é com coisa que cheira mal, não, é com coisa que cheira bem, que tem cheiro de graça, de misericórdia, de perdão. Larga os sepulcros para lá. Quem se envolve com os sepulcros são gente que só faz de coisa ruim, só faz tanto mal. Aqui é maldade. Quando entra nesse contexto, está falando de maldade, de agressão. Não se agrida, porque quem se agride espiritualmente vai agredir o outro. Quem não é liberto não quer ver o outro liberto. Quem não faz a obra não quer ver a obra sendo feita. Quem não abençoa, quem não é abençoado também não quer abençoar. Quem não tem perdão não perdoa. Quem não é misericordioso, quem não recebe misericórdia, não sabe ser misericordioso. Mas Jesus entrou na nossa vida, quebrou a corrente, estamos livres. Se a gente sabe amar, a gente sabe perdoar, é só pôr em prática, tira o ódio do coração, deixa Jesus fazer a obra, já estamos libertos pela graça de Deus. Mas se você olhar a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 13, não vou ler, só vou citar, a Bíblia fala de uma outra pessoa que precisava da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma misericórdia. Aí você vai encontrar escrito aí, era um dia de sábado, e Jesus estava pregando, ensinando a palavra numa sinagoga. Aqui não é uma sinagoga, aqui é uma igreja, e a palavra está sendo ensinada, e é a palavra da Bíblia. Eu não tenho nada, não, é todas as escrituras sagradas, então é a palavra de Jesus. E quando Jesus está ensinando, a gente tem que ouvir. O pior é que tem gente que não quer aprender com Jesus. Vem para a igreja, vem para o culto, vem em paz e aprenda com Jesus. Jesus aqui estava ensinando, e além de uma mulher doente, olha o que eu vou dizer aqui, o gadareno tinha 6.000, uma legião de demônios que o aprisionavam. Muitos anos de vida daquele gadareno foi nessa vida de sofrimento, foi nessa vida aprisionado, e as pessoas tentavam amarrar e não conseguiam. Pensa nisso daí. Gente, chega de sofrer. Conhecereis a verdade os libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, nesse contexto aqui, do capítulo 13 de Lucas, versículo 10 em diante, a Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos, ela andava encurvada, ela não podia levantar, se endireitar. Pensa numa pessoa que tem que andar só olhando para baixo, para olhar para frente era um sofrimento, para cima então, o pescoço não ia, as costas não iam, encurvada, 18 anos, para andar uma dificuldade. Pensa, irmão, os acidentes que essa mulher sofria, quem ia cuidar dessa mulher? Isso sem falar que a situação dela a colocava na condição de amaldiçoada. Pensa a situação do gadareno. Isso aí então é o rejeitado, o excomungado, porque tinha uma legião de demônios. Olha a situação dessas pessoas. Eu estou falando de um que precisava ser acorrentado de uma legião. Agora estou falando de uma mulher que andava encurvada. E Jesus se apresenta, vendo ela frente a frente, e disse: mulher, você está livre desse negócio aí. E sabe o que a Bíblia diz? Que era o Espírito que a fazia estar ali. Ora, não era o Espírito de Deus, era o Espírito de coisa ruim. Então tem muita gente, irmão Renato, que não consegue olhar para frente, só olha para baixo. Quando a gente olha para baixo, às vezes só tem um foco, só vê o problema que está ali, só vê a situação, a visão não amplia, acha que é só aquilo ali e fica dizendo: não, mas é só isso, não tem mais nada, é só isso. Não, irmão, amplia a visão, deixa Jesus entrar com o amor chamado Párises, que vai tirar o peso
espiritualmente, você vai conseguir ter visão do horizonte, vai conseguir olhar para frente, você vai ter visão vertical, vai conseguir olhar para cima, vai se erguer, vai ver que tem algo lá na frente de Deus, para a tua vida, para essa igreja, para o teu chamado, e vai ter, aleluia, visão vertical, vai olhar para cima e vai ver que está um Deus que tudo pode, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um Deus que abre porta, um Deus que abençoa, um Deus que dá vitória. Ele vai te endireitar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas é preciso ser liberto, é a verdade, é essa palavra da Bíblia Sagrada que liberta. Um está acorrentado, irmão Josilei, o outro está encurvado. Que negócio é esse? Que situação é essa? Mas pastor, é possível dentro da igreja ter pessoas assim? Oh meu Deus, e como tem? E como tem gente com Bíblia na mão? E como tem gente que canta na igreja, que prega na igreja, que diz que é crente, que canta na igreja, mas está acorrentado. E se brincar, tem legião ali. Aí quando encontra um crente espiritual, é guerra, irmão, é batalha. Olha para essa mulher encurvada, a situação que ela vive. Só a misericórdia de Deus. 18 anos, cadê casamento, cadê formatura, cadê família? Não, perdido. Não entra no templo, Gadareno a mesma coisa, porque quem está acorrentado não entra na presença de Deus, quem está encurvado não entra na presença de Deus. Mas a Bíblia está dizendo muito claro, palavras do pregador Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, o pregador por excelência: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E se a gente está na igreja há tantos anos e não está liberto, ainda faz coisa de criança, ainda vive com coisinha de criança, é porque não estamos libertos. É necessário que o Senhor quebre as cadeias espirituais, que entre o APM de Deus, é necessário que entre o Pares de Deus, e a gente se endireita, Ele é a cabeça, e siga em frente, tendo visão lá na frente, tendo visão da glória de Deus, e não tendo visão de porcos, como os animais que quase não levantam a cabeça e são porcos. Os outros falam que é visão de galinha, a galinha só cisca para baixo. A galinha, mas quando ela bebe água, ela levanta. Ela tem que levantar o pescoço para beber água. Mas a visão de crente, irmão, eu já ouvi muito isso, não falo muito isso, mas vou falar aqui hoje. É visão de água, ele tem visão panorâmica, ele vê tudo, Deus dá graça para ele. Vai lá quando cansa, quando fica velho, vai lá, bate o bico na rocha, aí quebra aquele bico velho. Tem uma hora que a gente está bicudo demais, irmão, está questionando demais, está murmurando demais, aí tem que levantar voo na presença de Deus e descer na rocha de que é Cristo e quebrar o bico e renovar o bico para ter revelação de Deus, palavra nova, para cumprir as escrituras. Abre a tua boca e eu porei palavra. Olha essa mulher, 18 anos encurvada, mas ali veio o Pai de Deus, veio esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse perdão. Aquele espírito imundo sai da vida dela e ela se levanta toda livre para ter visão lá na frente. Não se frustre, não se frustre. Se deu errado até esse culto aqui, tu está assistindo e tu está presente, eu estou aqui também. Se não der certo, esta é a noite da virada. O Senhor está aqui para descer uma fiel para dizer sobre a nossa vida e nos quebrar as cadeias e nos fazer ficarmos na posição de varão, de soldado de guerra, porque Ele diz: põe-te em pé e falarei contigo, aleluia. E nós começarmos a caminharmos na presença dEle, porque Ele é Senhor. Mas eu tenho que falar do último. Eu tenho que falar do último, irmão. E é doído para muitas pessoas quando a gente tem que falar desse último aqui, irmão. Não é brincadeira, não. Mas Deus é Deus de misericórdia. Amém, irmãos? Amém? 1 Samuel capítulo 1 está o último. São 3 tipos de graça, de perdão que eu estou falando. Olha lá. Você vai ler lá, você vai perceber o assunto. O assunto é uma mulher provada, uma mulher maltratada. Pensa, irmã Josilei, 2 irmãs indo para o culto, lá no livro de 1 Samuel, para adorar, para oferecer. E o marido tem que oferecer porções por elas, diante de Deus.
Só que, ao longo dos anos, como Ana ainda não tinha gerado, a outra irmã que era abençoada, em vez de ter misericórdia de Ana, passou a criticá-la, a humilhar a irmã Ana. Se coloque na pele da irmã Ana, porque o mal nosso é não se colocar na pele do outro. Sabe quando a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão e libertava e curava? Ele se colocava no lugar da pessoa, ele sentia a dor da pessoa. Se a gente não tem compaixão, irmãos, não vai. E a coisa que está se acabando no nosso meio é essa questão da compaixão, de sentir a dor do outro. Aí eu vou orar pelo irmão Reinaldo, irmão José, irmã Helena, eu vou orar porque está sendo perseguido, maltratado. Vamos estar orando, vamos ter compaixão, mas não, tem gente que fica ali, ó, espizinhando até o último. Uma hora vai ser espizinhado. Uma hora vai ser espizinhado. Por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia. Existe o afieiro, existe o Pai, mas existe o apoio de Deus, que é aquele amor que tira a pressão, tira o peso, tira a carga. E nesse último culto, no capítulo 1 de 1 Samuel, Ana vai para a casa do Senhor, mas ela já vai sabendo que a Penina vai estar perturbando ela. Irmão, nós vamos orar para Deus tirar as peninas que ficam perturbando a vida dos irmãos. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Não é tirar a pessoa, é tirar a penina do coração da pessoa. Tem gente que tem coração de penina, só sabe oprimir, só sabe humilhar os outros, só sabe pisar, massacrar. Tem gente que tem coração de penina. Mas eu vou dizer para você, irmão, se existe penina para perturbar Ana, existe Elcana que entende a necessidade de Ana, que ama Ana, que dá porção maior por Ana, e deixa a penina fazer o que quer. Crente não pode ter espírito de penina, de querer pisar e humilhar, ainda mais quando a pessoa está num momento em que Deus está provando. É o momento que parece que a porta não abre, é o momento que parece que a bênção não chega, dá a impressão que a pessoa não é abençoada, que o outro é mais abençoado. Aí, sendo o outro mais abençoado, dá a impressão que o outro é mais querido. Mas no reino de Deus não existe isso, não. Por quê? Porque se existe penina espiritual para perseguir a Ana espiritual, para massacrar, humilhar, existe o Elcana espiritual chamado Jesus de Nazaré, que dá porção dobrada por Ana. Então, meu querido irmão, que está sofrendo, minha irmã, se o espírito de penina tem usado alguém para te perturbar, não se preocupe, porque eu apresento aquele que disse que é o nosso Elcana espiritual. Se o Filho do Homem, se eu, Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheçam a verdade, conheçam a mim, Jesus, e eu, Jesus, te libertarei. É isso que funciona. Eu estou sentindo Deus nesse lugar, e nós já vem crescendo espiritualmente aqui nessa igreja, no meio de tempestade, de temporais. Deus está mandando mais graça, mais graça, mais graça. Tem vezes que não dá vontade nem de terminar o culto, já teve dia que a gente ficar adorando e glorificando por causa da presença de Deus. Quer saber, irmãos? A gente concluindo para ir para a ceia dos irmãos que vieram tomar ceia. Todas as vezes que a penina estava perto de Ana, principalmente na hora do culto da adoração, Penina já olhava e dizia: aquela ali é minha rival, eu vou mesmo fazer de tudo para acabar com ela. A visão de Penina é que todo mundo odeia, que todo mundo é rival, é caçar um confronto, é caçar um choque. A visão de Ana é se quebrantar, dizer: mas eu não faço nada para ela, eu estou em paz, eu tenho a minha dificuldade, eu tenho a minha luta. Mas, querido irmão, querida irmã, se tu já encontrou um crente, já encontrou uma pessoa com espírito de penina, peça para Jesus libertar, porque você não vai ter sossego enquanto ela não for liberta, essa pessoa. E está cheio do mundo afora de pessoas com espírito de penina. Que eu e você aqui nessa noite não sejam libertos. Levanta essa mão e diga: eu estou liberto desse demônio. Você está liberto. Nós temos que viver em paz, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Sai fora, espírito de penina, em nome de Jesus. Deus tem coisa grande para você e para mim, e o espírito de penina quer
Aleluia! E o problema do Josineire é que quando a Ana, nesse último embate, olha só, o último embate, ela vai orar porque ela não aguentou mais. Ela disse: agora eu vou para tudo ou nada. Agora eu vou para tudo ou nada. E ela começa a orar: Senhor, não aguento mais. Se eu não tiver um filho, essa mulher vai me infernizar até o último dia da minha vida. Se não acontecer o teu milagre, eu estou acabado. Mas irmão, que tem orado assim, que tem pedido a vitória, a bênção, e até agora não chegou, e tem alguém com chifre de menina dizendo: vai dar errado, não vai dar certo, não tem satisfação não. Faz igual Ana, vai para a presença de Deus. Se não aguenta mais, sabe o que Ana fez? Quando eu fui analisar no original, o Jeová que ela clama ali, chama-se Jeová Sabaote. Olha, gente, Jeová Sabaote não é nada mais, nada menos que o Senhor das guerras que não perde uma peleja. Ela estava dizendo: Senhor, não manda um anjo guerreiro não, manda Miguel não, manda nenhum anjo não, manda nenhum profeta não dá mais, Senhor. A guerra já está em outro estágio, o inferno está vindo com tudo. Aqui, Senhor, ou eu saio abençoado ou eu saio acabada. É o Senhor que tem que intervir. E no momento que ela estava orando, que nem palavras tinha mais, o sacerdote: ô mulher, tu está bêbada a essa hora? Como é que pode? Ela olhou para ele: não, meu Senhor, eu falo da aflição da minha alma, não é mais a aflição física, está na alma. Quando a aflição entra na alma, é o último estágio. É aí que a psicologia tenta, a medicina tenta curar e não cura. Só cura se tu, meu irmão, minha irmã, cantar, louvar, ler Bíblia, ir para a igreja, sair de dentro de casa, abrir as portas e acreditar no Jeová Sabaote. Ele vai intervir, ele vai entrar na guerra e tu não vai perder essa batalha para esse demônio chamado Penina, não. Tu vai ter vitória em nome de Jesus, porque quando o sacerdote entende, então ela é abençoada, ela sai dali, Penina não vê a bênção, porque a bênção de Deus não chegou naquela hora não, a bênção de Deus ainda demorou ainda um tempo de mais de 9 meses para acontecer, mas quando Ana sai dali, ela já sai com a certeza da bênção na mão. Penina vai torturar, Penina pode falar o que quiser, pode levantar como quiser, eu sei o que Deus tratou comigo, eu sei quem entrou na guerra, e quem entrou na guerra não perde uma batalha, porque quem entrou na guerra quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz aqui: pai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Aleluia! Então a palavra é essa: Jesus entrou na tua guerra, a vitória já é tua, não tem corrente, não tem peso, não tem tristeza, não tem angústia. Passa o resto da semana cantando, amanhã, primeiro dia, começa a cantar, passa a semana cantando, vinha o ano cantando, ainda que você ainda tenha que chorar, esperar 9 meses como Ana teve, mas na hora que chegar a bênção, faz um voto com o Senhor. Ana fez, a bênção nasceu, a vitória aconteceu, vai nascer a bênção, vai para a casa de Deus, agradeça e ofereça a tua vitória ao Senhor, porque essa guerra tu não perde mais, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Vou parar aqui, Deus mandou, vou parar, fiquemos em pé. Oh, que alegria, irmãos, vitória em nome de Jesus, vitória, vitória, aleluia. Pai eterno, obrigado por essa palavra, obrigado por cada irmão que vieram, abençoe as nossas vidas, os irmãos que vão tomarem a ceia agora, dê-nos graça, Senhor, cada vez mais, leva cada um de nós para os nossos lares, e que essa bênção, Senhor, tua pena, do pareça, apoio, Senhor, continue nas nossas vidas, que a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, que quebra a cadeia, o teu amor que tira o peso, o teu amor que alivia a alma, que traz refrigério, como na vida de Ana, possa estar estendido sobre cada um de nós, porque conhecemos a verdade nos libertou, conhecemos o Filho, e se o Filho nos libertou, já estamos libertos, Pai, de tudo isso, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém.